Ainda falando da prisão do Ítalo Santos, isso aumenta a pressão pelo projeto que regulamenta as Big Techs, Clarissa, a sua avaliação e as informações. Projeto esse que o governo deve enviar na próxima semana ao Congresso Nacional. Desse texto para o Congresso Nacional. Temos também muita expectativa a respeito de como todos os demais agentes políticos vão se portar diante dessa apresentação. Por quê? Porque a gente já viu tentativas anteriores do governo de fazer avançar o debate da regulamentação das redes e a gente viu isso fracassar de maneira assim acachapante no Congresso no início do governo do presidente Lula. Chegou-se a um ponto naquela época em que o governo precisou retirar o time de campo que tentava fazer avançar essa votação, porque entendeu que se fosse para voto o governo ia ser derrotado e a gente correria o risco, de fato, de acabar tendo uma legislação aprovada que traria flexibilidade demais, era assim que ministros e interlocutores do presidente descreviam isso à época, uma regulamentação que traria flexibilidade demais às redes sociais. O contexto agora é outro completamente diferente, né, Tainá e Uribe? A gente tem, inclusive nesse confronto com os Estados Unidos, puxado aí pelo tarifaço, envolvendo também a atuação de Eduardo Bolsonaro e outros bolsonaristas nessas discussões, com um pezinho já lá nos Estados Unidos. Tudo isso contribui para aumentar ali a temperatura dessas discussões. O aumento da temperatura, ele tem vários lados. Claro, acirra a polarização, torna tudo isso muito mais polêmico do ponto de vista político, mas também joga a luz sobre o problema, porque é aquela história, né, gente? Eu, como mãe, e milhares de mulheres, milhões de mulheres que são mães ou homens que são pais aqui nesse país temem o momento em que um filho adolescente pega no celular e entra nas redes sociais. Porque na prática a gente sabe que ali não é um ambiente seguro para essas crianças e esses adolescentes. E eles ficam sim extremamente vulneráveis e tem um limite do quanto a família consegue controlar. Se a legislação que vier a ser aprovada a respeito desse assunto vai ser mais rigorosa ou menos rigorosa, se ela vai exigir a punição maior da empresa de rede social ou dos influenciadores, isso é algo que o Congresso Nacional tem que debater. Tem que legislar seguindo a convicção de cada parlamentar e o público que ele representa. Agora, o que não pode mais é a gente assistir a esse nível de omissão por parte do nosso legislativo diante da necessidade de se criar regras claras a respeito da atuação no ambiente digital. Claro, a gente entende que não é um debate simples, mas as declarações de Ítalo Santos, no momento em que essas acusações ganharam corpo, essa polêmica ganhou corpo, de dizer eu faço tudo dentro da lei, demonstra o quanto não há clareza de legislação. Porque se o próprio influenciador que está sendo preso no dia de hoje olha para tudo o que acontece ali e acha que não tem absolutamente nada de errado, a gente precisa de uma clareza maior do nosso regulamento. Está tudo errado. Tanto é que a própria Damares Alves, ex-ministra de Jair Bolsonaro, foi uma das primeiras a levantar a voz de que algum tipo de regulamentação de rede social tem que acontecer para proteger as crianças e adolescentes. Eu estava falando esses dias, outro dia, simplesmente você coloca uma procura, crianças, por exemplo, para procurar temas de festas nas redes sociais. E começa a aparecer uma série de conteúdos dentro do algoritmo com pornografia relacionada a crianças, com erotismo que você nem pediu para ver. Então é uma situação muito grave e as crianças estão expostas sim a esse tipo de conteúdo. Tanto é que a discussão agora no Congresso Nacional é se adolescentes com menos de 16 anos podem ter redes sociais ou não. Eles só poderiam acessar se houvesse uma supervisão e é parte dessa medida que o Congresso Nacional deve discutir. Obrigado, viu, Clarissa, pelas informações.